Bom, boa noite, Nassif, boa noite a todos e a todas. Olha, é muito preocupante, porque ontem, logo no início da fala da Michelle Bolsonaro, ela disse algo que é gravíssimo. Ela disse que, a partir do momento em que religião e política se afastaram, o mal surgiu. Essa categoria filosófica, o mal, é uma categoria muito complexa, mas que simplesmente não cabe na esfera da política. Porque uma vez que você abraça, que você aceita a categoria do mal, você necessariamente implica a categoria do bem. E é uma luta maniqueísta, do bem contra o mal, do justo contra o ímpio. A palavra ímpio foi utilizada pela Michelle Bolsonaro e tem uma conotação que é muito forte. O ímpio, o herege, ele não tem direito a existir, porque ele é uma metonímia do mal. Essa é uma palavra que não faz parte da política, mas você mencionou algo muito importante, Nassif, que foi o relatório do Nelson Rockefeller de 1969, que como um dos seus resultados surge a Igreja Universal do Reino de Deus 8 anos depois, em 1977. E o que está em jogo com Michelle Bolsonaro, sobretudo com ela, com Nicolas Ferreira e com Damares Alves, porque a Damares Alves é um pouco a mentora espiritual da Michelle Bolsonaro. O que está por trás da posição deles é a teologia do domínio. Mas o que é isto, Nassif? Do ponto de vista de referência à Bíblia, está lá logo no início do Gênesis. Quando Deus cria Adão e Eva, então diz que eles devem nomear os animais, e eles dizem, e dominar tudo sobre a terra, sobre o céu, etc. A teologia do domínio compreende de maneira literal este dominar para supor, em condições modernas, que o Estado deve ser submetido à lei religiosa, no caso da teologia do domínio. Mas, Nassif, é mais grave do que isso. Um dos mais importantes pensadores, também era um economista de renome, um dos mais importantes pensadores, teólogos, que criaram a base da teologia do domínio é um americano chamado Gary North. O Gary North tinha uma espécie de estratégia que foi seguida fielmente pela Igreja Neopentecostal no Brasil. Qual era a estratégia do Gary North? Dizia ele, nós precisamos ter uma estratégia de duplo movimento. No primeiro movimento, nós aproveitamos a liberdade de expressão religiosa, que é algo consagrado em todas as constituições modernas, para angariar adeptos à nossa doutrina. No segundo momento, quando já tivermos um número suficiente de adeptos para interferir na política, nós o faremos. Vamos pensar no Brasil agora, Nassif? Olha como tudo fica mais sério agora. Constituição Federal de 1988. Você, certamente, como jornalista, acompanhou todos os debates da Constituinte. Já havia um número razoável de evangélicos no Brasil. Você se recorda de algum evangélico sublevar-se contra o artigo que declarava o caráter laico da República Brasileira e a necessidade de respeitar todas as religiões igualmente? Você se lembra? Você se recorda de algum evangélico dizer não, isso está errado, religião não pode separar? Por que, Nassif? Gary North. Porque o número ainda não era suficiente para tentar uma intervenção na política. Agora, de 88, vamos pular 20 anos. Veja, 1977, fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. 1988, Constituição Federal ainda vigente, que declara o Estado laico e o respeito necessário a todas as manifestações religiosas. 2008. É que muita coisa aconteceu neste país, Nassif, nós preferimos fechar os olhos. Estamos agora em 2008. Um livro é lançado no dia 1 de janeiro. Livro escrito, pelo menos assim assegura a capa do livro, pelo bispo Edir Macedo. Título do livro, Nassif, e não se pode criticá-lo por ser excessivamente sutil. Título do livro, Plano de Poder. Que coisa. Introdução do livro, ele diz, este livro tem como objetivo despertar um potencial ainda não utilizado. Última página do livro. Somos 40 milhões de evangélicos. Seria uma lástima desperdiçar esse potencial. Quadro teórico do livro do Edir Macedo. Veja a minha generosidade como leitor, Nassif. Eu estou dizendo quadro teórico do livro do Edir Macedo. Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. Antigo Testamento.
Porque Deus, o Deus do Antigo Testamento, é um estadista, que tem uma visão de Estado, uma visão de administração, uma forma específica de governar povos. 2008. Vamos agora dar um salto para 25 de fevereiro de 2024. Os historiadores do futuro verão, na manifestação de ontem, o primeiro momento da história brasileira em que uma manifestação pretensamente política, na verdade, se torna prioritariamente neopentecostal, nos menores detalhes. As referências, olha que coisa, Nassif, porque você sabe que eu tenho esse costume da autoflagelação, eu assisti a todos os discursos que eles fizeram ontem, começando pela Michele Bolsonaro, com essa perigosíssima afirmação: religião e política se separaram, o mal surgiu. Categoria... César, eu vou pedir para o Ícaro colocar esse trecho da fala dela aí. Por favor, ótimo. Lutando pela nossa nação. Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Chegou o momento agora da libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, é a primeira vez numa manifestação política em que há uma declaração que contradiz frontalmente o princípio republicano. Nunca houve isto. É a primeira vez. Mas não é tudo, Nassif. A estética não era a estética de uma manifestação política. Havia um mestre de cerimônias, que era uma espécie de misto, de mescla inesperada entre locutor de rodeio e pastor neopentecostal da escola do Silas Malafaia. Na hora de apresentar o Jair Bolsonaro, logo depois da fala do Silas Malafaia, ele disse: porque Deus não impediu que Golias enfrentasse Davi. E falou: e agora chama o mito Jair Messias Bolsonaro. Davi. Nicolas Ferreira, num ato falho, quando quis fazer uma analogia, recorreu ao Novo Testamento, não ao Antigo, e disse: porque Moisés não entrou na Terra Prometida, mas Caleb sim. Moisés, pelo famoso episódio das águas de Meribá, não entra na Terra Prometida, não entra, porque quando o povo atravessando o deserto quase morria de sede, o Senhor ordenou que ele ordenasse a rocha que jorrasse água. Ele, muito irritado com a reclamação, com o que diziam os israelitas, ele bate o cajado na rocha. Isso é interpretado como, naquele momento, a fé de Moisés tem um pequeno tropeço. Então ele não pode entrar na Terra Prometida. Entra Caleb. Só 2 jovens são autorizados a entrar, Caleb e Josué. Olha a analogia do Nicolas Ferreira. Moisés, aquele que conduziu o povo pelo deserto, ou seja, Bolsonaro, aquele que conduziu o povo pelo deserto do domínio da hegemonia cultural da esquerda, nós, terríveis comunistas que somos, ele não entrará na Terra Prometida, mas Caleb. Quem é Caleb? É o próprio Nicolas Ferreira. Nassif, eles podem ser cristãos, mas a disputa é feroz. Que loucura, que loucura, que loucura. Mas, Nassif, então, para completar, ontem, pela primeira vez, nós tivemos uma manifestação que, sendo convocada como um ato político, tornou-se um ato prioritariamente, nem direi religioso, eu direi neopentecostal de caráter fundamentalista. É um momento muito grave pelo qual passamos.